Olá pessoal, então nós chegamos no final da nossa matéria de HTML, CSS e JavaScript. Infelizmente o nosso tempo foi muito curto para estudar essas linguagens e por isso eu vim através desse tutorial deixar vocês mais próximos do entendimento. Então, esse tutorial a gente tem o objetivo de mostrar a conversação entre as três linguagens, é, que são a base para o desenvolvimento web. E a gente pretende mostrar na ordem cronológica, ou seja, desde a estrutura primordial, que é o HTML, daí depois a gente passa para a fase de estilização do CSS, e daí depois a gente passa para a fase da possibilidade de termos cálculos matemáticos dentro do nosso sistema. Nesse momento a gente vai usar o JavaScript. Então, como um enunciado desse tutorial, a gente vai fazer um sistema para o cálculo de IMC, que é o índice de massa corporal, onde o usuário vai digitar as informações necessárias de peso e altura, e o sistema, com base nisso, vai calcular e mostrar o IMC. Também será mostrado a classificação do IMC, baseada nessa tabela que eu deixei para vocês aqui no material. Então aqui também a gente tem a fórmula do IMC, que é peso dividido por altura vezes altura. E é isso aí, vamos botar a mão na massa, pessoal. Eu deixei um material bem explicadinho aqui para caso vocês precisem de um apoio além do vídeo. Então ficaram uns 30 slides aí de apoio, mas eu pretendo abordar tudo aqui na videoaula também. Então, como o nosso primeiro passo são as instalações. Então, eu não sei se todos têm algum editor de código ou editor de texto aí nos seus computadores em casa. Então eu deixei esse slide aqui para vocês conseguirem acessar o site da IDE que eu utilizo para programação, que é o Visual Studio Code, mas aqui vocês podem usar qual IDE vocês acharem melhor, que é só o editor de texto, né? Então, daí para baixar o Visual Studio, vocês acessem esse site aqui que eu deixei ali no material. Aqui vocês façam o download daí baseado no sistema operacional que vocês usam. Eu acredito que a grande maioria vai ser o Windows. Eu sei que o Linux e talvez o Mac tenham algumas outras particularidades que eu não vou abordar aqui. Então, caso vocês que usem outro sistema operacional a não ser o Windows quiserem me contatar para eu ajudar a fazer esse papel aqui, podem me contatar. Então a gente vai clicar aqui para baixar o Visual Studio Code para o Windows. Ele vai começar a baixar automaticamente aqui. Seleciona a pasta que você quer salvar. No meu caso eu deixo em Downloads. Então eu pausei aqui para finalizar o download. Download finalizado. A gente executa aqui o instalador. Como eu já tenho instalado, provavelmente não vai mostrar as mesmas opções que mostra para mim para vocês. Então vocês podem instalar o VS Code e daí prosseguimos daí. Então chegamos no segundo passo, que é a criação do projeto. Então nesse passo eu peço que vocês abram o computador, o Explorer aqui do Windows, para quem está no Windows. Uh, eu vou auxiliar como vocês criarem a pastinha de vocês. Daí o lugar, se alguém já tem mais experiência, pode botar onde achar melhor, mas aqui no tutorial desse projeto eu vou criar aqui nos documentos. Então,
eu abri o Explorer do Windows, eu venho aqui em documentos. Aqui nos documentos, podem criar uma pastinha aqui na raiz mesmo. Nova pasta. Chamada HTML CSS JS UStart. Então vamos nomear essa pasta que a gente criou nova de HTML CSS JS UStart. Beleza. Então, a gente vai... Deixa eu fechar aqui. Só um minutinho. Então a gente vai criar essa pasta HTML, CSS, JS e o Start dentro da raiz dos documentos. Vamos acessar essa pasta. E aqui dentro a gente vai clicar com o direito. Se vocês não têm essa opção de abrir com o Code, se quiserem reiniciar o computador, beleza, mas eu vou mostrar de uma forma que todos consigam acessar. Então a gente vai abrir o Explorer aqui do Windows e vamos digitar Code. Ele vai aparecer aqui o Visual Studio Code. A gente clica em cima para abrir uma nova janela do Visual Studio. Beleza? Quem quiser abrir o projeto por aqui, pode abrir por aqui. Mas se não, podem fechar essas mensagens que aparecem. A gente vai aqui no Explorer do Visual Studio Code e vamos aqui em Open Folder. Se vocês estiverem com a versão em português, deve estar abrir pasta. Eu estou utilizando em inglês aqui, então vou me basear no inglês. Beleza, vamos navegar até a pasta que a gente criou, lá em documentos, e vou já selecionar a pastinha que está aqui na raiz. Clicamos em selecionar pasta e automaticamente o Visual Studio já entende que a gente vai trabalhar nessa pasta. Então vamos fechar esses anúncios aqui. Vai aparecer essa mensagem aqui de que ele pergunta se os autores desse código são confiáveis. Como a gente está criando esse código, podem clicar em Yes, I trust the authors. Beleza. Então essa vai ser a nossa pastinha do nosso projeto. Primeiramente vamos criar um new file, que é um novo arquivo, chamado index.html. No mesmo nível, vamos criar uma pasta que é um new folder, chamada content, que é aqui que vai ficar os nossos arquivos CSS e os nossos arquivos JavaScript. Beleza. Então, até agora a gente tem duas pastas uma pasta e um arquivo no nosso projeto, que é a pasta content e o arquivo index.html. Então a gente vai criar aqui dentro da pasta content mais outras três pastinhas. New folder, clica com o direito no content, new folder. Essa primeira a gente vai chamar de CSS. Dá um enter. De novo com o direito no content, new folder. Essa nós vamos chamar de img. E mais uma pastinha aqui dentro chamada JS. Existem várias maneiras de a gente organizar isso aqui, tá? Eu estou utilizando dessa forma porque a gente ainda não viu um framework de desenvolvimento, que daí a gente já tem as pastinhas prontas. Então eu achei melhor criar assim para a gente se organizar aqui dentro. Beleza. Então, criado as três pastinhas, a gente vai para o terceiro passo do nosso tutorial, que é a nossa estrutura inicial do HTML, que a gente vai começar a trabalhar no index. Então aqui dentro do index, vamos digitar HTML, sem apertar mais nada. Pode ver que ele me deu três opções aqui, ó. Eu vou escolher HTML5, para nós não ter que digitar na mão tudo isso aqui, que é a estrutura básica.
podem utilizar dessa forma, tá? Se quiserem digitar, tudo certo também. Vamos tirar esses dois metas aqui para vocês não se confundirem. Vamos deixar somente o HTML aqui. Tirar esse lang aqui também. Deixar somente o doctype, HTML, read, meta char7 UTF-8. Nosso título aqui vai ser tutorial start. Beleza, fechamos o head, abrimos o body, fechamos o body, fechamos o nosso HTML. Eu deixo um espaço aqui no final por boas práticas, tá? Lembrando, pessoal, notem aonde estão alinhados os elementos. Nossos elementos pais estão sempre colados no primeiro espaço do editor. E os elementos filhos sempre 4 espaços à frente. Head é filho do HTML, meta é filho do head, que é filho do HTML. Beleza? Essa parte aqui a gente já conversou na aula passada. Se vocês quiserem revisar sobre isso, a gente tem aquele primeiro material que foi disponibilizado. Beleza. Uma coisa importante. Notem que qualquer edição que eu faço no meu código, ele dá uma bolinha aqui em cima do lado do nome do arquivo. Opa, aqui do outro lado. Essa bolinha significa que tem algo no arquivo que não foi salvo. Então prestem bem atenção nisso para vocês não perderem seus códigos. Então tem um atalho para salvar que é o Ctrl, segurar Ctrl e apertar S. Pode ver que some a bolinha, quer dizer que nosso código está salvo. Beleza. Então esse é o nosso terceiro passo, é a estrutura inicial do nosso HTML. Se nós for abrir no navegador esse nosso HTML, deixa eu pegar o link aqui. Então vocês vão ir até a pastinha de vocês aqui e dar 2 cliques no index. Ou arrastar também para o navegador, tá? O navegador que vocês utilizarem aí. Então por enquanto a gente não tem nada, tá? Só uma tela branca. E a gente tem um título aqui, tutorial will start. Beleza? Então a gente vai entrar no quarto passo. O quarto passo, a gente vai criar uma divisão para conter a calculadora inteira aqui dentro, para ficar mais fácil depois de a gente manipular no CSS o estilo. Então a gente vai começar criando uma div. Podem digitar div e dar um enter, ele já cria para vocês a abertura e o fechamento. E vocês dêem mais um enter para jogar para baixo. Essa div a gente vai botar um ID nela, para depois a gente botar um estilo próprio nessa divisão aqui de código. Vamos chamar essa div de card calculadora IMC. Beleza? Dentro dessa div, vamos pensar no que a gente vai ter lá. A gente vai precisar de um título, então a gente bota um H1. Esse H1 vai estar escrito calculadora de índice de massa corporal, calculadora de IMC. Esse H1 ele vai conter um ID. Vamos chamar o ID desse H1 de título calculadora IMC. Lembrem que eu falei do padrão para vocês de criação de variáveis e etc. Esse padrão se chama camel case. Ou seja, é o camel case com a primeira letra minúscula. A gente tem a primeira letra minúscula. Quando a gente começa a segunda palavra, a gente bota uma letra maiúscula. E quando a gente começa a terceira palavra, mais uma letra maiúscula. Então, só a primeira letra que é minúscula de palavras. Isso é só um padrão. Vocês podem pesquisar a parte isso. Beleza? Então, aqui embaixo do nosso H1, nós vamos botar um parágrafo. Esse parágrafo vai estar escrito: utilize
a calculadora para medir seu índice de massa corporal. Preencha seus dados e clique em calcular. Beleza? Se nós for lá no nosso navegador agora, a gente vai ter um título e um parágrafo, sem formatação nenhuma. Então, eu visualizo aqui que a gente vai precisar de 4 divisões diferentes. A primeira, duas divisões para inputs, porque a gente precisa pegar o peso e a altura do usuário. Então a gente precisa que ele digite essas duas informações. E abaixo nós vamos ter uma divisão com um button, que é um botão, para a gente conseguir calcular esse IMC. E abaixo nós vamos ter mais uma divisão para o resultado do IMC, que daí ele vai ser armazenado naquela divisão. Logo em seguida eu mostro via código isso para vocês. Então, dentro dessa divisão aqui do card de calculador IMC, a gente vai ter o nosso título, um parágrafo informando para o usuário o que ele precisa fazer no nosso sistema. E daí agora a gente vai criar as 4 divisões que eu citei antes. A primeira divisão vai ser criem a div. Tem outros atalhos para vocês fazerem isso, mas é bom vocês digitarem para vocês se acostumarem com a digitação. A primeira vai ser uma classe. Notem que agora não é mais id. Agora, essa aqui que nós vamos usar, essa específica divisão aqui é uma classe, porque ela vai se repetir 2 vezes no nosso sistema. Divisão input. E nós vamos copiar essa divisão, vamos colar embaixo. Porque a primeira divisão nós vamos ter o peso e a segunda a altura. Beleza? Aqui nós vamos ter mais uma divisão. Essa vai ser um ID porque não vai se repetir. Divisão botão. Aqui vai ficar o botão de submit para a gente calcular. E mais uma divisão para o resultado. Depois que eu calcular, eu tenho que mostrar em algum lugar o resultado do IMC. Notem que eu deixei nomes bem intuitivos. Título, divisão do input, divisão do botão e o resultado. Então, quanto mais intuitivo vocês deixarem o código, vai ser mais fácil depois para vocês entenderem, caso vocês tenham que prestar manutenção futuramente. Beleza? Então vamos trabalhar no nosso primeiro input. Por enquanto isso aqui só gerou aquilo que nós tínhamos visto antes no resultado do código. Então vamos trabalhar no na nossa primeira divisão. Aqui nós vamos ter um label, que se escreve. Pode escrever label e dar um enter e ele já completa para vocês. Para que serve essa label? Para o peso. E nessa label nós vamos escrever informe seu peso em quilos. Beleza? Logo abaixo dessa label vamos botar um input. Esse input vai ser do tipo type number, porque ele vai conter um número. E nós vamos botar um id nele para depois a gente conseguir capturar o valor dele lá no JavaScript futuramente. Então vamos botar o id de peso e o name de peso também. Beleza? Então aqui embaixo na segunda divisão do input nós vamos pedir as informações de altura. Então nós vamos ter mais um label que vai ser for altura. E aqui embaixo nós vamos botar mais um input. Ah, pessoal, essa pode ser que eu esteja pulando aqui, ó. Eu estou usando atalhos, tá? Pode ser que vocês tenham que pausar o vídeo para fazer isso na mesma velocidade. Não tem problema, podem pausar. Mas se vocês puderem pegar os atalhos aqui também é muito bom.
home, end, beleza? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Então, o que vai ter dentro da label de altura? Nós vamos ter informe sua altura, metro e centímetro, beleza? Esse input também vai ser do tipo number, só que o ID dele vai ser altura e o name também vai ser altura, beleza? Se nós for lá na nossa tela agora olhar, nós vamos ter duas labels e dois inputs aqui, tá bom? Então, vamos para o nosso botão. Aqui na nossa divisão do button, vamos botar o nosso button. Button. E dar um Enter. Esse button vai ter o texto calcular. Ele vai ter o type button. O tipo desse botão vai ser button. E o ID dele vai ser calcular. Assim como o name também vai ser calcular. Se nós for lá agora ver, vai ter um botão aqui embaixo, calcular. Ainda não faz nada. Tá? Então, deixa eu ver. A princípio, a nossa estrutura de HTML para esse momento é isso, tá? Então aqui a gente conclui o passo 4 com esse resultado aqui. Então até aqui vocês têm que estar com esse código assim como eu estou aqui. Então agora a gente entra no passo 5, que vai ser dar estilo para essa nossa página, porque ela tá feia, né? No caso, esse layout aqui é dos anos 90, antes de ser implementado e criado o CSS. Então aqui com o CSS a gente vai conseguir deixar mais bonitinho isso aqui. Beleza, então qual que é o primeiro passo? A gente criou uma pasta content CSS antes. Então na pasta CSS a gente vai clicar com o direito e vai botar um new file. Esse new file vai se chamar style.css. Daí dá um enter. Ele já criou o arquivo aqui dentro da pastinha CSS. Cuidem isso, que tem que estar dentro das pastas certinho aqui. Vocês podem se basear aqui pela videoaula ou pelo material. Tem que estar nessa estrutura. Ele já abriu para mim aqui o style. Então aqui agora eu consigo começar a programar meu estilo. Então a gente vai ter que chamar esse nosso arquivo style aqui do nosso index.html. As nossas tags style, elas são chamadas no head. Então aqui embaixo do título a gente pode botar um link. E o href desse link a gente vai usar o caminho relativo, desculpa. Que é, por exemplo, eu estou no meu index. Como que eu posso chegar no meu arquivo style desse arquivo que eu estou? Ou seja, eu tenho que entrar na pasta content, que está no mesmo nível, entrar na pasta CSS e selecionar o arquivo styles.css. Como a gente faz isso? Como o index e o content estão no mesmo nível, eu não preciso voltar e nem entrar em pasta. Então eu boto um ponto bar para ficar na pasta que eu estou. Nisso eu vou entrar na pasta content. Vocês podem dar um enter aí no content ou digitar content bar. E daí aqui agora ele vai me dizer quais pastas que eu tenho dentro de content. Se não aparecer para vocês, vocês podem digitar, tá? Então aqui a gente vai digitar CSS, que é dali que está o meu arquivo que eu quero importar. E daí ele vai me dizer que eu só tenho esse arquivo style.css ali dentro. Dá um enter também. Se isso aqui não aconteceu automaticamente para vocês, assim como aconteceu para mim ali apertando enter, vocês podem digitar essa linha aí, lá embaixo do título, dentro do head. Beleza? Então, dando prosseguimento. Agora a gente já pode alterar o nosso estilo .css, que vai alterar a nossa página aqui na frente, porque a gente importou esse script. Então, primeiro de tudo, vamos chamar o body. Vamos botar um estilo no body. No body nós vamos chamar font family.
Aqui a gente vai usar o Open Sans. Open Sans. Aqui vocês podem acessar o Google Fonts, que lá tem várias fontes que vocês podem utilizar aqui. E é sans serif. Beleza? Essa linha vai ficar assim, Font Family Open Sans, sans serif. E o background color, a gente vai botar 12, 12, 12. Pessoal, eu me baseei aqui para fazer as cores desse layout num padrão que eu encontrei lá do Dark Theme do Material Design, que eu achei muito bonito. Então, se vocês quiserem utilizar as cores, vocês podem utilizar as cores que vocês quiserem aqui. Eu optei por essas cores porque eu gosto desse padrão. Eu gosto do estilo Dark, então eu gosto de padronizar ele assim. Eu acho que ele atende o propósito desse tema. Beleza? Então, se nós for salvar aqui o nosso body e nós for olhar lá no nosso sisteminha, já vai estar com o fundo daquela cor que eu botei lá. Então, o nosso estilo CSS já está implantado dentro do HTML através daquele link que a gente fez. Então, agora nós vamos começar a estilizar o nosso card calculadora HTML. Se vocês quiserem dar dois cliques aqui, copiar esse ID, vir aqui no Style e botar um sustenido, que é o jogo da velha, e colar aqui o ID. Se atentem à sintaxe. Abre e fecha chaves. E sempre o elemento filho 4 espaços para frente. Vocês podem digitar também, não precisam copiar assim como eu fiz ali. Se vocês quiserem digitar, bem tranquilo. Beleza, então aqui a gente vai botar o width de 30%. Vamos botar uma margem alto para ficar esses 30% ficarem centralizados na tela. A color, que é a cor do texto de dentro dessa divisão, a gente vai usar 9C, 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 que é um cinza. O background color dessa divisão vai ser 1F1B24. E vamos utilizar um border radius para deixar ele com as bordas redondas de 10 pixels. Além disso, também vamos usar um padding de 50 pixels. Daí agora vamos lá no nosso sistema. Se estiver muito corrido, vocês podem pausar a videoaula para copiar os códigos. Tá? É bom vocês digitar tudo isso aqui. Então, se eu der um F5 aqui, pode ver que ele deu uma modificada aqui. Aquele card que eu criei, ele já está com um background diferente que eu botei aqui. Ele está de 30% e olha que a coluna eu botei o width de 30% e botei uma margem automática. Então ele botou o mesmo espaço de margem dos dois lados para centralizar esse elemento. Então, se vocês quiserem inspecionar, clica com o direito inspecionar e vir aqui na div, podem ver. Esse espaço amarelo foi a nossa margem alta, o espaço verdinho de dentro é o nosso padding, e daí o width seria todo esse espaço aqui. Se vocês quiserem vir em computed aqui, ó, dá pra ver certinho tudo que tem aqui. Quanto que tem de margem, de padding, width, height, ele mostra tudo aqui. E essas ferramentas do desenvolvedor são muito úteis. Beleza. Então, se vocês quiserem digitar um comando, uma propriedade, ir lá e dar o F5 e testar, digita outra propriedade, vai lá, dá o F5 e testa, também é bom para vocês pegarem o jeito. Então vamos seguir em frente. Então até aqui vocês têm que estar com código igual ao meu, que é esse resultado aqui. Então vamos começar a estilizar o nosso título da calculadora, que aqui eu quero uma cor branca e não esse cinza que eu botei para todo o resto. Então aqui eu vou botar
Eu vou pegar aquele ID que a gente botou no título, copiar ele, botar o seletor de ID e aqui a gente vai botar uma margem. Vai ser 0, 0 no top, 0 no right, 30 no bottom e 0 no left. É assim que funciona. Top, right, bottom e left. Aqui embaixo nós vamos botar uma color white, que eu quero esse texto eu quero branco, não quero esse cinza aqui que eu botei para todos os outros textos. E vou botar um text align center aqui, para ficar centralizado esse título. Então, para essa divisão é esse o estilo que a gente usa, que vai utilizar. Se a gente vier aqui agora e dar um F5, notem aqui o título que ele vai ser formatado. Ele mudou o espaçamento, que eu botei agora um padding, uma margem diferenciada. Botei a cor branca e centralizei o texto. Então vocês têm que estar com o código assim até aqui. Beleza. Agora vamos começar a estilizar a nossa divisão de inputs. Vamos lá, vamos copiar aquela classe. Agora notem que é uma classe, não é mais um ID. Então o seletor aqui é o ponto. O resto é igual à sintaxe, abre e fecha chaves. Na nossa divisão de input, nós vamos ter um position, relative, vamos ter um float, left, um widget, quebrando a linha, um widget de 100%, um height alto e uma margem bottom de 15 pixels. Então se a gente for lá ver, agora deu um espacinho ali na nossa divisão de inputs e pegou os outros estilos que a gente botou lá. Se vierem aqui em styles, clicando no elemento aqui para ver ele, a gente consegue ver o estilo que foi setado para esses elementos dessa classe. Próximo passo, então, eu quero que essa label aqui fique 100% e jogue esse input para baixo. Então aqui eu vou pegar essa classe aqui de novo, porque agora eu vou estilizar certos elementos que tem dentro dele. Dentro dessa divisão. Então aqui vai ficar divisão input, só que agora eu quero estilizar somente os labels que tem dentro dessa classe. Aqui eu vou botar de novo position relative. Vou botar um float left, width de 100%, height alto e agora uma margem bottom de 10 pixels para dar uma diferençazinha. Lembrando que esse CSS foi desenvolvido para esse tutorial e para essa ocasião, que tudo isso aqui pode ser resolvido de milhares de formas diferentes, porém foi essa forma que eu encontrei pensando dessa vez nessa solução. Então talvez amanhã eu possa mudar de ideia e achar uma melhor forma de fazer isso. Então, botando esse estilo aqui nos nossos labels da divisão de input, seria como se nós botássemos somente para esse label aqui e para esse outro label aqui. Dá um F5 aqui. Ó, pode ver que ele pegou agora o tamanho de 100%, adicionou uma margem bottom e os inputs foram jogados para baixo. E deu um espacinho aqui para ficar melhor formatados. Pode ver que está tudo simétrico os espaços. Isso é bastante importante, ficar simétrico. Deixa eu ver como é que está aqui a gravação. Tudo ok. Beleza. Agora
Agora vamos para a parte do nosso botão, que ele tá feio assim, né? Muito feio. Que é o padrão, na verdade, né? Então, agora vamos estilizar o ID calcular. Perdão, eu acho que eu me equivoquei dizendo que agora a gente ia estilizar o botão. Na verdade, agora nós vamos estilizar os inputs primeiro, porque também tá feia, porque tá o padrão, né? Primeiro vamos estilizar os inputs, depois a gente vai pro botão. Então, deixa eu abrir aqui. Então, a gente vai utilizar da mesma forma, ponto, divisão, input, só que agora nós vamos pegar somente os inputs. Vai ficar assim a sintaxe. Nós vamos botar um width de 60%. O height vai ficar 30 pixels. Vamos botar uma border radius de 5 pixels para deixar as bordas redondas. E vamos botar uma border na cor BB86FC de 4 pixels e solid. Com isso a gente já consegue estilizar os nossos inputs. Se a gente for aqui e dar um F5 aqui, eles já ficaram mais bonitinhos e padronizados. Beleza, agora sim vamos para o nosso botão de salvar, que está feio. Então aqui a gente vai chamar o nosso ID calcular. Aqui nós vamos botar aqui vai mais tags, porque o botão ele é um pouquinho mais chato de estilizar, tá? Então eu deixei um material nas referências, caso vocês quiserem ir atrás de cada tag para saber o que cada uma faz certinho, vocês podem fazer isso, tá? Então aqui eu vou ter uma border de 1 pixel solid transparente para não ficar uma borda feia em volta. Vou botar um padding de 0.375 rem, que é outra medida além do pixel. Vou mostrar para vocês que também existem outras medidas. Vamos botar uma font size de 1 rem, line height de 1.5, que é o tamanho da linha de altura. Vamos botar um border radius de 0.25 rem. Vamos botar um background color de BB86FC. A color, a cor do texto, eu quero white. Vamos botar um cursor pointer. E eu quero um transition de all e 0.5 segundos. Essas duas linhas aqui de baixo, elas são para o transition funcionar em outros navegadores. Então eu vou botar aqui Moz Transition vai receber também all 0.5 segundos. E o nosso WebKit Transition vai receber o nosso all 0.5 segundos. Eu já mostro para vocês o porquê desse transition. Então se a gente for lá no nosso sisteminha, agora o nosso botão já está mais apresentável.
Então, aqui agora vamos botar um hover, que é quando o mouse passa em cima, eu quero que ele esmaeça um pouco esse botão aqui, a opacidade dele. Então, eu vou chamar calcular hover. Vai ter opacity de 0.7. Ou seja, quando o mouse estiver em cima desse botão, a opacidade vai virar 0.7. Se eu dar um F5 aqui e em cima, pode ver que ele já fez o jogo aqui para mim. E com isso, galera, a gente encerra a nossa parte de estilização. Então, se nós for ver do antes e depois, deu um belo salto aqui, né? Só utilizando o CSS a gente conseguiu deixar bonito aquele HTML que estava horrível, né? Então é para isso que serve o nosso CSS.